E para você que está assistindo o Sócio Rural, gostaria de mandar um grande abraço para a Deagro. A Deagro que está presente em Itapetininga, Capão Bonito, São Miguel Arcanjo e Tatuí. A Deagro fortalece as altas produções de todo o nosso sudoeste paulista. Deagro, fruto da terra. Sócio Rural. Oferecimento Deagro, fruto da terra. Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Sócio Rural com oferecimento da Deagro. A Deagro que está há mais de 30 anos e fortalece as altas produções de todo o nosso sudoeste paulista. Um grande abraço aí para o Marco, para o Alexandre, que são os grandes parceiros aí do Sócio Rural. Quero mandar um abraço também ao Luiz Hermílio de Moraes, da Fazenda Alegria dos Pinhais, que é um grande parceiro, com a Selma lá, tocando toda a criação de cavalos puro sangue lusitano. Borrachão, suprimentos industriais e agrícolas. Um grande abraço. Bom, vamos começar hoje aqui o Sócio Rural, com um tema super bacana, pessoal. Vocês vão adorar, que é a questão do seguro. Então, você que é produtor rural aí, hoje você vai descobrir tudo sobre o seguro, para sua propriedade rural. Estamos aqui com o Felipe, da Franciose Seguros. Seja muito bem-vindo, Felipe. Fala, Rafa, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com esse pessoal que movimenta aí nossa economia brasileira, Agro é o coração do Brasil, É o que movimenta a gente. E proteger esse pessoal é a premissa para a gente ter uma economia sólida. Então, um prazer estar aqui com você. Legal. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar falando sobre essa parte de seguro, que é algo super importante, principalmente aqui na nossa região, que o clima ele dá uma variada, de repente está muito calor, de repente vem um frio, uma geada e tal, e essa proteção, ela é fundamental, na verdade, sim, ela até salva, muitos produtores rurais aí, porque é extremamente necessário. Bom, conta um pouquinho, A Franciose, a gente sempre sabe da marca Franciose, Uma marca aí muito conhecida na nossa cidade, na nossa região, e agora vem com essa proposta na parte de seguros. Conta pra gente um pouquinho sobre esse braço dos seguros que vocês estão trazendo. Rafa, isso aí é uma proposta nova para trazer um benefício para os nossos clientes, A Franciose tem mais de 40 anos de história no mercado imobiliário e ela entendeu a necessidade do nosso mercado de Itapetininga em criar proteções para esses nossos clientes. Então, muitos clientes até nos perguntavam, vocês trabalham com seguro? Vocês têm esse braço dentro aqui da imobiliária? E até então nós não tínhamos. E aí, nessa necessidade de oferecer cada vez mais benefícios para os nossos clientes, a gente trouxe o seguro para dentro de casa também. E aqui hoje, desde 2024, nós operamos com todos os tipos de seguro. Carro, moto, casa, empresa e o agro, A gente sabe que Itapetininga é a segunda cidade do Brasil quando a gente fala no setor agrícola. E a gente tem fortes, você mesmo mencionou aí, a Deagro, nós temos o pessoal de Luiz Hermílio de Moraes, que tem criação de cavalos, os equinos, que são bens importantes, difíceis de se recolocar, de substituir, digamos único, assim mesmo, único, exatamente. É o sonho daquela pessoa, aquele cavalo é o sonho, aquele touro reprodutor é o fomento da fazenda, é o sustento da fazenda. Então, a gente viu essa necessidade na cidade e a gente incorporou, então, a gente trouxe esse benefício para os nossos clientes. Então, hoje nós operamos com todas as frentes de seguros, principalmente o agro. Legal. E falando em agro, pessoal, você deve estar assistindo a gente aí, eu quero que você curte, comente, compartilhe o máximo de pessoas, porque é uma informação super importante. Felipe, conta pra gente uma coisa super, super legal. Se eu quiser colocar lá minha fazenda com porteira fechada no seguro, existe essa possibilidade? Existe a possibilidade fragmentada? Que assim, o que tanto dá para segurar dentro de uma fazenda? Tratores, colheita, equipamentos industriais, o que dá tanto para segurar? Hoje a gente fala que o seguro agro, ele é o seguro total. Você tem todas as possibilidades, as infinidades de possibilidades para se proteger dentro da sua propriedade. Você pode proteger desde a casa sede, que nós falamos, então, é ali onde está o escritório, onde o pessoal faz a parte administrativa, como você pode segurar o galpão, onde ele guarda as máquinas, ele pode segurar os silos, onde ele armazena os seus grãos, ele pode armazenar os bichos, então os animais mesmo, os cavalos, o gado, búfalos, bubalinos, enfim, temos
uma proteção completa mesmo, desde a parte material, digamos assim, até a vida dos colaboradores. Legal. Então, o trabalhador que está lá, os colaboradores que estão lá no dia a dia, a gente também tem proteções, a gente também tem benefícios que vão proteger esse pessoal. Ou seja, no seguro agro, quando nós falamos, o agro normalmente, Rafa, a gente tem que trazer também essa ideia, né? O agro normalmente, ele é o sustento de muitas famílias. Ele é, como a gente começou falando, a parte de trazer realmente a economia, a pujança para a economia do Brasil e tudo mais. Então, por exemplo, o Joãozinho, ele tem uma plantação, ele tem lá sua fazenda, sua propriedade, e o sustento dele e de todos os funcionários dele vem dali. Uhum. Você já imaginou, Rafa, se agora, principalmente com a chegada do frio, ele faz o plantio de algum grão, a geada destrói aquela plantação, como que ele vai cumprir com as suas obrigações financeiras, manter o sustento da família, dos teus colaboradores, se toda a produção, a cadeia produtiva dele foi por água abaixo, digamos assim? Sim. Né? Então, quando a gente fala do seguro agro, a gente tem que realmente olhar e falar, peraí, qual que é o contexto que eu tenho aqui? Não é meramente eu gastar dinheiro, porque muitas vezes, quando a gente fala de seguro, Rafa, as pessoas falam assim, não. É a última coisa que eles colocam na planilha de orçamento é o seguro. Não vai me acontecer. Não vou ter problema. Nunca tive. Faz 5 anos, faz 10 anos que eu faço essa plantação, que eu tenho aqui meu maquinário, nunca aconteceu nada. Fiz uma silagem nova, nunca teve princípio de incêndio, nunca tive nada. Mas e se acontecer? Sim. Como que você vai arcar com as suas obrigações financeiras que elas vão continuar chegando, né? A gente sempre tem que pôr na planilha, na ponta do lápis, Rafa, qual será o impacto financeiro se me acontecer, né? E o seguro, ele vem para isso. E quando a gente fala no seguro agro, é mais forte ainda. Porque, na verdade, assim, uma vez que ele dê uma paulada muito forte, que aconteça alguma coisa muito forte, quase dificilmente você consegue voltar. Porque você vai estar devendo para muita gente. Exatamente. Né? Você cria uma cadeia ali, né? Porque é o cara do fertilizante, é o cara da semente, é o maquinista que está fazendo para você ali, é os tratores que você fez investimento, que você financiou, são os funcionários que você contratou e que por algum motivo aconteceu alguma coisa. Então, assim, é muita coisa em jogo. Não concorda? Exatamente. É muita coisa em jogo. A proporção do agro é muito alta. Exatamente. Quando a gente fala em agro, a gente não fala em questões de 5, 10 mil reais. A gente fala de milhões, às vezes. Exatamente. Né? Principalmente quando a gente traz aí maquinário. A gente tem colheitadeiras hoje no mercado que valem mais de 2 milhões, 3 milhões de reais. E aí você põe esse equipamento no campo, a céu aberto, né? Você vai deixar ele lá nos intempéries, digamos assim. Se acontece alguma coisa com esse equipamento? Se pega um fogo, né? Se pega fogo, se ele realmente acontece algum dano. Sei lá, tá lá fazendo a colheitadeira, passa numa vala, ele tomba. É um prejuízo imenso. E aí você tem que tirar, né? O que a gente escuta muito, não, mas eu tenho um capital ali reservado. Tá, tudo bem. Aí você tira daquele capital que você tinha reservado, que você poderia reinvestir na sua empresa, você poderia investir na produção para repor um bem que por um percentual irrisório você estaria protegido e garantido. Entendeu? Seguro é um pensamento inteligente, né? Na verdade, porque existe a possibilidade de não acontecer nada, tipo assim, é o mundo perfeito de não acontecer nada, pessoal. Você que está assistindo, tipo, existe essa possibilidade. Só que se acontecer mesmo, da onde você vai tirar esse recurso? O que te respalda em cima disso? Imaginou numa negociação, beleza, vamos entrar como parceria aqui de fazer um plantio de tal área sobre alguma determinada cultura, e aí você vai entrar com um parceiro. Se dá tudo errado, tipo, os dois vão absorver isso. Então, eu acredito que a segurança na hora de você fazer negócios, porque de repente você vai contar com uma safra, aquele ditado, contar com ovo na barriga da galinha ainda, né? Tipo, você contar com uma safra que vai acontecer para poder pagar umas contas, as suas contas. Exatamente. Então, né? E hoje, por exemplo, o mercado, ele disponibiliza um produto chamado colheita garantida, por exemplo. Legal. O que é a colheita garantida? Eu passo para a seguradora uma informação de uma garantia média de quanto eu receberia, de quanto eu conseguiria colher naquele período e com aquele plantio, nas condições adequadas e tudo mais. E ela me garante um percentual mínimo de pagamento. Então, se eu sofrer com intempérie, se eu sofrer com algum sinistro que nós falamos, né? Se tiver algum evento externo que prejudique essa colheita, eu tenho aquele mínimo garantido.
Legal. Entendeu? Você falou uma coisa bacana, queria tirar uma dúvida. Quando que é o melhor momento de você adquirir um seguro, assim, né? Antes da colheita, o quanto antes da colheita? Qual que é a permissão para isso? Tá. O seguro, quando a gente fala do seguro safra, no caso, né? É sempre antes do plantio. Antes do plantio. Exatamente. O que acontece? As seguradoras, elas abrem por safras. Então, por exemplo, nós temos a safra da soja, do sorgo, do feijão. Ela vai abrindo esses, como se fossem uns pacotes de comercialização para o próximo período. Então, nós temos a safra de verão, a safra de inverno. Ela vai disponibilizar para a gente, olha, agora vocês podem comercializar, vocês podem disponibilizar para os seus agricultores a soja, o feijão, o sorgo. E aí, a gente vai fazer a contratação. Por quê? A gente sabe que daqui 2, 3 meses vai começar o plantio desses grãos. Uhum. Então, o que acontece? A gente sempre comercializa, contrata o seguro agrícola antes do plantio, tá? Mas, Rafa, isso é muito importante a gente deixar claro. A cobertura do seguro agrícola para plantio, ele só começa a valer a partir do momento em que a muda atinge um determinado centímetro da terra. Legal. Então, por exemplo, eu contratei para soja, né? Eu contratei o seguro para soja. Então, vou contratar o seguro granizo. O que é isso? É aquele seguro que vai proteger a sua plantação caso ocorra um granizo, uma chuva de granizo. Uhum. Para que esse seguro passe a valer, para que ele possa ter validade, a sua soja precisa atingir ali a média de 10 a 15 centímetros do solo. A partir do momento em que aquela muda atingiu essa metragem, ela já passa a contar com a cobertura securitária. Que legal. Então não é só contratar, tem todos. Tem que ter essa percepção, pessoal. Você entendeu? Tipo assim, por que você precisa contratar, né, a Franciose Seguros? Para você ter toda essa consultoria, porque na verdade isso daí é um entendimento sobre o produto. Né? Vocês não estão só comercializando um produto, um serviço, na verdade é um entendimento. Existe isso daqui para você conseguir. Né? Porque de repente a pessoa vai querer empurrar um seguro em você. Né? Muitas vezes cadastrar ou trazer você para a base de clientes e tal, e muitas vezes não tem todo esse conhecimento que é necessário, né, Felipe? Tipo, hoje em dia, para você vender alguma coisa, você tem que mostrar para a pessoa por que ela realmente precisa naquele momento e tal, porque fica muitas interrogações. E o seguro, a Franciose, principalmente, nós prezamos muito por isso, Rafa, a transparência com o cliente. Então, a gente vai vender um produto adequado para o nosso cliente. Às vezes eu até brinco, olha, é melhor eu não fechar aquele contrato do que eu vender uma coisa que o cliente não vai precisar ou não vai utilizar, né? E o seguro agro, ele é muito mais importante você ter essa consultoria próxima com o seu corretor de seguros, porque é um seguro muito detalhado. Ele parte de algumas premissas, por exemplo, contratei o seguro antes do plantio. O que isso pressupõe? A hora que a semente estiver no solo, eu já estou com o seguro contratado. Uhum. E não. Por que eu falo isso? Porque, Rafa, às vezes, dá uma tromba d'água, dá uma chuva muito forte e a semente se desloca. Tem muitas variáveis, e não né? brota, exatamente. E aí, o que acontece? Eu venho de seguradora, né? Trabalhei 12 anos numa seguradora multinacional e acompanhei muito do fluxo do seguro agro aqui na nossa região, principalmente. E era muito constante os nossos clientes levantarem a mão e falarem, mas espera, eu tinha o seguro contratado antes do plantio, enquanto ainda era semente. E aí nós não dávamos atendimento. Porque a semente ela é custosa para o agricultor, Sim. né? Todo o processo de plantio, ele é custoso para o agricultor. Então, ele levantava a mão para o seguro e falava, olha, mas eu tinha o seguro contratado antes do plantio, como que funciona? Então, é muito importante você ter essa consultoria no ato da contratação, porque o seguro agro, ele é mais detalhado do que o carro, do que o seguro do automóvel, do que o seguro da casa, né? E assim, aconteceu alguma coisa já que referente a algum caso que você possa contar pra gente, né? Referente a um alívio, né? Que a pessoa teve ao contratar o seguro de vocês, tipo assim, surgiu uma situação aí, perdi alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Algum caso que aconteceu que a pessoa realmente fala, nossa, ainda bem que eu fechei, porque senão eu tava perdido. Rafa, nesses mais de 12 anos de caminhada no seguro, eu já tive de todos os ramos, né? Não só do agro, né? O automóvel, ele é o mais comum, porque tá no sangue do brasileiro, sair da concessionária com o seguro do carro, né? Mas quando a gente traz para outras, né? Principalmente na frente do agro, eu já participei de muitas indenizações que nós falamos no ramo do seguro, né? Que salvaram mesmo, literalmente, a lavoura do agricultor. A gente tem casos que foi indenizado questões de milhões mesmo. 3, 4 milhões, por quê? Uma chuva de granizo seguido de vendaval destruiu
quase 100% da lavoura de um cliente. E aí, como que ele ia repor? Era aquele plantio, aquela região de plantio era a única dele. Nossa. Então, realmente, foi a salvação da lavoura dele. Foi realmente ele contar com o seguro agro. E aí, nesse caso, Rafa, o pessoal sempre me pergunta assim... mas se o carro custa 70, 80 mil reais, o seguro fica 3, 4 mil reais, um seguro agrícola vai ficar muito caro. Uhum. De fato, o seguro agrícola, ele não sai barato, tá, Rafa? Ele não é um seguro barato. Por quê? Primeiro, que eu tô comprando milhões, né? Uhum. Às vezes, 1 alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires de terra ali, de plantio, de custo, eu tenho 2, 3 milhões de reais ali. Mas... hoje, o governo, cada vez menos, tá? Mas ainda o governo ele disponibiliza subvenções federais, subvenções estaduais, que auxiliam na contratação do seguro. Ah, legal. Então não é só pro grande, né? Muitas vezes também o pequeno ali consegue, né, esse benefício do governo para poder ter esse seguro, de certa forma. Exatamente. O seguro, ele é muito eclético. Ele é para todas as classes. Legal. Por quê? Porque ele visa justamente proteger o sonho daquela pessoa, né? A gente fala, né? Tipo, o Brasil em si, né? Principalmente na parte agro, é o celeiro do mundo, né? Então aqui é onde a gente planta, né? E assim, onde planta, onde colhe, onde tem que acontecer várias coisas. A gente estava acompanhando, né, o Mato Grosso. Dificilmente o pessoal consegue performar com seguro lá. Porque, tipo, é muito robusto. É um lugar onde, tipo assim, dificilmente vai ter granizo, dificilmente vai ter geada. E, assim, é onde, né, é soja e milho reina no Brasil. É no Mato Grosso do Sul. E aí, na nossa região, não. A nossa região tem vários. Se você pegar aqui, o clima daqui, o clima de São Miguel Arcanjo, já é pelo menos 2 graus... Lá São Miguel Arcanjo, 2 graus mais, né, abaixo. Então, assim, é muitas variáveis. De repente, tá um calorzão absurdo. E, de repente, a gente tá passando frio de uma maneira... né, diferente, geando e acontecendo um monte de coisa. Eu falo porque, assim, tipo, nós temos parentes aí que planta, né, principalmente no bairro da Conceição, nessa região aqui, eles falam, Rafael, é muito complexo aqui, entendeu? Há necessidade de ter de ter realmente, assim, um seguro, né? Obviamente que nem todas as frentes eles conseguem segurar, mas o que eles conseguem, eles fazem, porque realmente, se der problema, eles falam, se der problema, tipo assim, eu vou lá, compro uma Porsche, compro uma Hilux, boto lá e boto no seguro. Agora, um equipamento de 2, 3, 4 milhões, e assim, é normal, pessoal, tipo, 2, 3, 4 milhões um equipamento no agro, muito normal. Muito normal. Muito normal. Muito normal. E aí você deixa ele lá no campo, que pode pegar fogo, que pode, de repente, um funcionário... Ser roubado? Ser roubado, um funcionário, né, de repente utilizar de uma maneira inadequada e acontecer alguma coisa. Então, assim, tem muitas variáveis e aí que entra a parte do seguro, né? Exatamente, Rafa. A gente teve casos aqui esses dias seguidos de roubo de tratores, né? A gente viu aí nas reportagens, nos noticiários, tratores, simplesmente os bandidos entram, colocam o trator em cima de um caminhão e saem. Por quê? A gente tem que partir da premissa que a propriedade rural ela é imensa. É imensa. Entendeu? Então, e outra, você está investindo, é um investimento. Assim como nós temos lá a Frenciosa Seguros com a nossa sala comercial, nossa estrutura, nossos colaboradores, ela é investimento para o agricultor, para o pecuarista, aquela máquina, aquele bem, aquele saco de ração. Sim. Ele é investimento da empresa dele. Então, ele precisa pensar, ele precisa sempre sentar na mesa e olhar a sua plantação, o seu negócio, como um negócio mesmo. E aí, quais são os possíveis gargalos financeiros que eu tenho aqui? O roubo de uma máquina, o incêndio, silo, por exemplo. O silo que faz a armazenagem de grãos, ele é altamente inflamável. Por isso que ele tem todos os protecionais, né? Ele tem termômetro, ele tem ventilação, ele tem todos esses apoios que impedem isso. Mas, por exemplo, o grão do milho, se ele fica em atrito, ele é inflamável. Ele gera um atrito que ele é como se fosse uma pedra batendo na outra. E aí gera faísca. Outra coisa, o silo, por exemplo, num vendaval, ele pode ser carregado. Então, assim, nós tivemos há uns 7, 8 anos atrás, nós tivemos um evento na região de Taquarituba, um vendaval, que ele destruiu várias fazendas. Aqui em Capela, teve uma época, você ia de Capela para Tatuí, você via um monte de galpões, assim, tudo derrubado.
É. Um monte de galpão. Você olha e fala, meu, cada galpão isso daqui pelo menos uns 2 milhões e o cada galpão isso aqui. E um monte assim, ó, telhado, tal, não sei o quê. Acontece. E o mais engraçado, parece papel, não parece, Rafa? Faz papel. O vendaval é tão forte, a intempérie é tão forte, que parece um papel. Que aquele telhado, aquelas paredes pareciam feitas de papel. E aí você para e pensa comigo, Rafa. Aquele agricultor, ele vai tirar o dinheiro que ele poderia estar investindo mais na empresa, que ele podia estar crescendo, que ele podia estar investindo cada vez mais para exportação, enfim. Lapidando o seu negócio, né? Cada vez sendo melhor. Exatamente. Aumentando para repor um bem que ele poderia estar protegido. Sim. A margem de lucro de alguns produtos agrícolas, são muito baixas hoje. Então, na verdade, o produtor rural, ele tem que fazer uma boa gestão da porteira para dentro. Porque da porteira para fora, você sabe, a gente está sofrendo aí várias frentes aí, né? Tipo assim, que a gente não consegue controlar. E da porteira para dentro, na verdade, ele tem que buscar sempre deixar redondinho. E uma linha lá tem que ser a parte de seguro, porque, meu, o governo não vai fazer isso daí de modo geral, ninguém vai pensar por você, ninguém vai fazer. Né? É o seu negócio, né, Rafa? É o seu negócio. E assim, se você contar com várias frentes, por exemplo, você pegar o mercado de café hoje, né? Por que o café tá tão caro? Todo mundo fala, o café tá caro. O café tá caro hoje porque os melhores grãos estão sendo exportados. Entendeu? A produção tá cada vez diminuindo. Tipo assim, o que tá melhor de produzir hoje? Milho e soja. Numa amplitude... Por quê? Porque você consegue fazer, tudo, né? A questão da cultura, ela é uma cultura que se adapta muito fácil, né? E não é uma cultura que ela necessita de muito. Por exemplo, a gente tava plantando lá, por exemplo, amendoim. Amendoim, a gente está entendendo hoje na nossa região como funciona a plantio de amendoim. Não é forte. Você pega lá do Tupã, é muito forte. Mas a nossa região aqui, ela tem todas as características. É arenosa, ela é uma região mais seca. Ao mesmo tempo que é seca, ela também não é tão quente. Sim. Isso aí ajuda a performar. O amendoim é uma raiz, então ela performa melhor. Então ela não cresce, então ela não... Tipo, pode acontecer qualquer coisa, ela está embaixo da terra. Então, assim, são características. Mas mesmo assim, é uma cultura que é mais complexa. Entendeu? Agora, você pega soja, milho, você consegue produzir ela em várias frentes do país todo. Soja, milho, o sorgo também. O sorgo também. Né? Ele também é muito forte aqui na nossa região, né? E assim, as margens não são tão altas desses produtos que têm alta produção, por mais que seja exportado e tudo mais. Aí você pega um café, por exemplo, aí é algo mais gourmetizado. Aí você fala, os melhores grãos estão indo para fora, aqui o pessoal tá vendendo, por isso que subiu. E aconteceu isso com a soja, tá acontecendo com o café, só o café a gente planta pouco ainda no Brasil. Enfim, existem vários desafios já que ocorrem. Entendeu? E a parte de você dar a porteira para dentro não estar organizado, pessoal, isso daí faz todo o negócio funcionar. E de repente, uma safra ali que deu um problema. Tava vendo esses dias numa reportagem, eu acho que eles plantavam hortaliças e deu uma chuva de granizo, né? Mas assim, deu uma chuva tipo 10 horas da noite. No outro dia ainda, eles tinham toda a proteção lá, mas no outro dia, tipo 10 horas da manhã, ainda tinha um monte de gelo. Imagina o tamanho, a força que foi essa chuva. E aí você tocou num assunto delicadíssimo, hortaliças e frutas. Sim. Por quê? O pessoal não tem o hábito de contratar o seguro para essa produção. Uhum. E nós temos esses produtos disponíveis na prateleira. Por quê? Uma maçã, se cair uma pedrinha na maçã, ela já não é comercializada. Ela já não está própria para comercialização. E não é para exportação, pessoal. Estão falando de interno. Mercado interno, exatamente. Então, assim, as frutas e as hortaliças, principalmente que vai literalmente para a prateleira dos supermercados, enfim, dos atacadistas e varejistas, mais ainda. Porque o milho, o sorgo, os grãos, no geral, eles ainda são beneficiados, eles são tratados, às vezes vão para ração, enfim. Não é o produto final que sai não direto, é o produto final. Agora, as plantações de hortaliças, frutas, mais ainda. Um pêssego, extremamente delicado um pêssego, né? E você ter uma pedrinha que você da chuva, que você... Às vezes uma chuva nem precisa ser de granizo, né? Sim. A chuva muito mais forte, torrencial, a tromba d'água, já vai danificar a sua fruta. O alface que fica 100% exposto. Então, assim, realmente o que você falou, Rafa. É o agricultor ele pensar da porteira para dentro. O que eu posso fazer para me blindar das oscilações do mercado lá fora? Né? Tem o Pfeiffer, né? A gente entrevistou ele aqui, ele falou um termo que ele fala, ouviu? Hoje começou a amadurecer o produtor rural, né? Tinha aquele produtor rural que era bem sacrificado, que era tudo difícil, que era tudo manual, que ele tinha um pouco de medo de investir. E aí chegou essa nova geração
que falou, viu, vamos para cima, vamos pegar financiamento, vamos fechar seguro, vamos fomentar a terra e tal. Então, existe uma nova geração, né, onde o pessoal está fomentando todos os mercados. Tipo assim, o mercado de caminhonete, o mercado de tratores, de implementos agrícolas, e está fomentando a terra. Então, quer dizer, aquela terra que era mais sofrida, que o pessoal ficava de maneira artesanal, começou a mudar. Mas, ao mesmo tempo que começou a mudar, tem que vir, ao mesmo tempo, assim, a questão da gestão. Então, além de ser produtor rural, ele fala assim, empresário rural. Ele fala o termo, esse deveria ser o termo que a gente devia buscar sempre. Porque empresário rural, porque é uma empresa, né? Você tem um centro de custo, você tem que pagar, você tem funcionários, você tem produtos na fazenda. Então, assim, você tem toda essa distribuição que você tem que administrar. Exatamente. E não dá para ser mais assim, aquele cara pacato que muitas vezes não sabe, tem vergonha de tudo, não sabe administrar e muita gente passa para trás e tal. Ele falou, já mudou, agora é o empresário. Então, o empoderamento do que ele fala, que tem que pensar com mentalidade empresário, da porteira para dentro, você tem que fazer uma excelente gestão, diminuir o máximo possível. Vários casos a gente fala assim, empatei com a soja. O que eu empatei com a soja? Tipo, tudo que eu investi, eu colhi e paguei aquilo ali só. Existe muito caso disso daí. Sim. E cada vez é mais difícil. Vamos pensar, se eu tenho 3 alqueires e eu preciso colher mais, o que eu tenho que fazer? Melhoramento de terra, produtos biológicos, eu preciso tratar aquela terra, fomentar aquilo ali para poder colher mais. Exatamente. Do que aumentar mais, entendeu? Então, cada vez está mais difícil você conseguir arrendar, conseguir comprar mais fazendas e tudo mais. Tá tudo um valor muito mais alto, mas você produzir mais, otimizar aquela terra. Exatamente, Rafa. É ver realmente como um negócio. É você enxergar aquele seu espaço de terra como um negócio, como uma empresa. E trabalhar na gestão daquilo ali, né? Se blindar da porteira para dentro das oscilações do mercado lá fora, entender o que você pode melhorar. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre a GoPro, que ela fala justamente isso. A GoPro, ela estourou de vendas, todo mundo queria ter uma, todo mundo buscou, só que ela não inovou. Sim. Ela não se diferenciou no mercado de câmeras, no mercado digital. Ela não conseguiu acompanhar a evolução. E o que está acontecendo com ela? Ela está regredindo. Cada vez está sendo menos As ações útil, né? dela hoje valem menos de $1. Então, tipo assim, o que a gente precisa olhar para o nosso negócio? Entender realmente aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Sim. Hoje, eu sou pequeno. E aí, a gente fala até para os agricultores pequenos mesmo. Para você que está ali, um plantio familiar mesmo, uma propriedade rural familiar tem bastante, ainda. hein? Tem bastante essas culturas. Você olhar para o teu negócio, entender o teu negócio e ver, olha, hoje eu tô aqui, mas eu quero estar lá. E o que eu tenho que fazer para estar lá, né? É que nem você falou. Talvez hoje, a soja deu empate, empatou aqui para mim. Mas por que ela empatou? Não é simplesmente, empatou, tudo bem, vamos plantar mais. Exatamente. É entender o porquê, pegar as ferramentas que hoje o mercado já disponibiliza, né? Hoje a gente tem as consultorias, a gente tem lojas especializadas que se você for comprar um insumo, se você for realmente as sementes, você já vai ter uma consultoria para entender. Toda a cadeia hoje ela tá com informação, né? Toda a cadeia existe essa informação. E que ele fala, o termo empresário rural, ele tem que estar muito em evidência, as pessoas têm que buscar isso daí, entender, porque ele fala assim, o pessoal negociava coisa de 100, 200 mil, hoje são milhões que eles estão negociando, entendeu? E assim, ele fala, toma muito cuidado com o formato que você vai fazer, porque o seu negócio é o seu, vamos pensar assim, cada ação ali, ele fala, reverbera pelo menos uns 10 anos, principalmente no agro assim. Exatamente. Então, você tem que pensar muito bem, assim, o que eu vou fazer? Vou investir em quantos tratores? Vou fazer esse plantio? O que eu pretendo com essa terra? Porque essa terra, ela precisa ser tratada também para as próximas plantações, para as próximas culturas que vão ser feitas. O que planejamento. E nisso aí que entra tudo, né? E eu penso assim, puxa vida, você vai fazer e deixa... eu pretendo fomentar essa terra com soja, depois eu vou fazer milho, aí depois eu vou fazer isso e tal... Mas se acontecer alguma coisa, que pode acontecer, né? Principalmente a questão... Né? A gente não controla. Não controla. A gente sempre parte daquele termo... O seguro, principalmente, é muito isso, tá, Rafa? A gente sempre tem a questão do estoicismo, né? O que tá dentro do meu controle? Eu escolher os grãos, eu trabalhar a terra, eu gerir muito bem a minha fazenda... Mas o que não está no meu controle? O que não está no meu controle, eu tenho que me valer de ferramentas que eu possa me proteger das causas negativas, dos impactos negativos. E o seguro traz muito isso. Então, eu consigo escolher o grão, eu consigo trabalhar o solo, eu consigo
escolher os equipamentos e fazer toda essa gestão com colaboradores e tudo mais. Mas eu consigo controlar o tempo? Como que você cobre uma área gigante? Vamos pensar hortaliças. Hortaliças que, tipo assim, geralmente as culturas não são tão gigantes quanto o soja, quanto o milho. Você já não consegue cobrir tudo. Exatamente. Então, assim... Estufas é caro. Tipo, você ser destruído aí e você não conseguir, né? Exatamente. Aí, consigo controlar? Não consigo. Consigo controlar a ação de bandidos hoje? Hoje não. Se você falar pra mim assim... mas eu coloco segurança armada, eu coloco câmera de vigilância. São obstáculos, mas não impeditivos. Olha o tamanho de um alqueire para você cobrir. Aí você pega aí clientes aí que tem 200 alqueires. Como que ele faz isso daí, essa gestão? Sem que fique... de repente, toda essa logística que ele vai fazer, que não vai ser eficiente. Então. Não vai ser. Tem aquelas plataformas de irrigação, Rafa, que fica no meio da plantação. Sim. Que fica instalada lá no meio da plantação. Isso também tem seguro, né? Para pivô, né? Tudo. Hoje em dia, se você... Hoje, mapeando a fazenda, a gente tem seguro para 100% dela. Legal. Claro, Rafa, que é muito importante a gente deixar claro aqui, até para, né, quando os clientes nos questionam, temos seguro para 100% do que tem ali dentro da fazenda. Porém, a gente vai analisar as condições que se encontram. Legal. Tá? Eu tenho um trator sobre rodas, né? O trator comum, que ele fica 100% o tempo todo na parte externa da fazenda. Eu nunca guardo ele num galpão à noite, quando não está operando. Aí a seguradora já vai fazer os critérios de análise. Mas hoje, para 100% da operação de uma fazenda, a gente tem um protecional. Legal. Inclusive, para os equinos, né? A gente sabe que a Alegria dos Pinhais, a Cudelaria Alegria dos Pinhais é parceira que sua. Nós temos seguros para cavalos, para touros. Transporte, né? Transporte, ou mesmo seguro, como se fosse um seguro de vida para esses animais. O touro e o cavalo, né? O macho, ele principalmente que ele faz reprodução, a gente tem o seguro para ele, porque às vezes ele é um macho reprodutor ali daquele aras, daquela criação, e, sei lá, 10 ml de sêmen, 5 ml de sêmen vale 10, 15 mil reais, né? Então, a gente tem seguro para todos esses animais, porque às vezes ele é o ponto-chave daquela empresa ali, do aras. Evento também, você vai fazer um evento no agro, né? Você precisa também ter essa parte de seguro e tal. Exatamente, né? Rafa. Eventos, principalmente, né? Porque você está convidando pessoas externas para virem dentro do seu espaço, né? Para apresentar o teu espaço, o teu trabalho. E se alguém se acidenta ali dentro? Exato. É isso que eu falo. Geralmente ele fala, mas o evento e tal... Geralmente o evento tá numa fazenda, tá lá mesmo no interior do interior. E aí você precisa ter um certo respaldo sobre isso se acontecer alguma coisa. Claro. A gente sempre tem que partir dessa premissa. E se acontecer? Sim. Né? É melhor eu ter essa proteção, ter a tranquilidade do que eu não ter. Tipo assim, vai esquentar a cabeça. Imagina assim, você tem que pensar com a cabeça fria e tomar boas decisões, né? E aí, depois que acontece as coisas, aí você fala, meu Deus, por que eu não fiz? Foi uma falha. Aí você vai se sentir muito culpado. Vai mesmo, é da gente, ser humano, se sentir muito... Por que eu não fiz? Exatamente. Entendeu? Por que eu me deixei levar por uma situação... Existe o risco, e ele existe mesmo. É lógico que existe. O risco, né? O seguro existe por conta disso, né? Existe o risco. Todos os produtos que hoje são comercializados no mercado é porque é feita uma análise de risco. Exato. Ou seja, ele é latente, esse risco ele é latente, ele está em iminência para acontecer. A gente só não sabe quando ou a hora, né? E eu sempre falo, as pessoas não usam o seguro todos os dias. Mas elas se valem da tranquilidade que ele proporciona todos os dias. Legal. Então, você, por exemplo, você não usa... Você tem o seguro do teu carro. Você não usa o seguro do teu carro todo dia. Mas você está tranquilo em trafegar nas ruas, porque você sabe que você tem seguro. Sim. O proprietário da fazenda que tem o seguro, ele não vai usar o seguro todos os dias. Mas ele está tranquilo, porque ele sabe que se lhe acontecer alguma coisa... Ele está protegido. Ele vai ligar lá para nós, ele vai falar, gente, aconteceu isso, isso, isso. A gente vai dar todo o suporte e ele vai ser ressarcido do prejuízo. Legal. Isso que você falou é uma coisa bacana. Pessoal, vocês são Itapetininga, região, São Miguel, Angatuba, toda a nossa região aqui. O que a gente precisa quando a gente pensa em seguro? Vamos pensar que você fechou o seguro lá com o seu banco lá.
O seguro do banco lá. Ah, beleza. Você vai entrar em contato com uma central de atendimento, pessoal. Uma central de atendimento que está longe de você. Que ele não está nem pensando nada sobre nada. Tipo assim, você vai falar, de repente a pessoa tem um sotaque de outro lugar. Tipo, ela não vai estar... tipo, o que está acontecendo aí? Tá chovendo, tá dando desses problemas. Aqui não. Aqui nós estamos falando da nossa região, principalmente, né, da Franciose Seguros, que você pode acontecer alguma coisa. Felipe, eu tô indo aí, preciso conversar com você urgente. E nessa você desce para a Franciose, conversa com o Felipe, conversa com a equipe. Você liga pro Felipe e fala, Felipe, seguinte, deu zica aqui, ó, aconteceu isso e tal, eu tô segurado nisso, me explica tal, não sei o quê. Você vai ter esse respaldo. E você sabe, quando dá o problema, a gente entra num desespero, a gente entra num looping, a gente não sabe por que pensar, e aí a gente vai chegar lá. Digita 1, senhor. Digita 2, se for seguro agrícola. Digita 3, se for seguro não sei o quê. Isso é desesperador. Isso quando não cai a ligação no meio, né? Isso. E o dinheiro, você fala que o dinheiro foi embora e, assim, você não consegue aquele contato. Que nem com o Felipe aqui, com a Franciose. A Franciose, pessoal. A marca Franciose em si, né, disponibilizou esse braço para poder fazer isso. Então, assim, é algo extremamente certo, né? Ela tem um prédio, ela tem uma sede, ela tem uma equipe, ela tem profissionais voltados para isso, tem especialistas nisso. E, assim, é da nossa cidade aqui, da nossa região. Dificilmente, quando você vai entrar, você fica naquele desespero, o dinheiro já foi embora, o prejuízo já veio, todo mundo na sua cabeça e você lá, digite 1 para ser atendido, digite 2 para não sei o quê, e cai a ligação e você fica nessa frustração. Essa hoje ainda, Felipe, é uma das realidades. Pode ser que melhore, pode ser que aconteça bastante coisa, mas ainda é uma realidade. E assim, o fato da Franciose, ela atender a nossa região e ser uma marca conhecida, isso nos dá segurança também em fechar o seguro. Exatamente. Né? Rafa, eu sinto muito orgulho de estar ali integrando a equipe, né? Hoje eu estou coordenando a equipe de seguros ali, eu estou muito honrado porque a Franciose, ela pensou milimetricamente nessa ação, né? Ela queria unir um produto útil e um atendimento humanizado para os nossos clientes. É isso que você falou justamente. Nada de 0800. Sim. A gente vai conversar com o cliente, a gente vai entender desde o fechamento até o acionamento. E aí ele pode acionar a gente 24 horas por dia, sábado, domingo, é 3 horas da manhã, não tem problema. Ele tem os nossos contatos, ele pode acionar a gente diretamente. Por quê? O atendimento humanizado, ele é um diferencial e principalmente quando a gente traz para o agro, tá? É como eu disse no começo. A cobertura do seguro passa a valer de uma determinada metragem da planta, quais são as condições que eu vou dar suporte, que eu vou dar atendimento. Eu tenho todo esse contexto. Então, não é meramente eu pegar, vender um produto para o nosso cliente e tchau, a partir de agora se vira com 0800. Às vezes o cliente está tão desesperado, é o sustento dele, é a vida dele ali. Como que ele vai ter emocional para ligar para uma seguradora, Exatamente. apertar o botão 3, depois o botão 5, depois o botão 9, para daí ele cair numa central aí você robótica pega aí você e pega falar... a sua pólice, o número da pólice. E assim, eu falo, gente, porque é uma realidade hoje. A gente vive essa realidade. Exatamente. De, assim, me dá todas as coordenadas para eu tentar ver o que eu faço por você. E aqui não. Aqui você vai ligar, Felipe, tudo bem? Tô descendo aí, cara. Tô desesperado, aconteceu isso. Deu uma chuva de granizo aqui, perdi tudo. E eu preciso entender o que eu consigo, o que nós estamos segurados. Tal. E assim, obviamente que ele já vai saber antes, mas na hora do desespero você tem um branco na hora. Você fala, meu Deus, deu um branco. E eu preciso, na verdade, você precisa de apoio, você precisa que alguém converse com você, te mostre tudo. E não você ficar ali 1000 horas tentando falar num 0800 e passando cada vez mais nervoso, porque essa situação já é difícil para um bem menor, imagine para um negócio, você fala, tanta gente para pagar, tanta coisa para acontecer ainda e deu esse problema, entendeu? Então, assim, essa questão do atendimento humanizado, e a gente foi na Franciose, a gente viu lá, existe uma equipe, né? Uma equipe gigante lá de atendimento pronto para você fazer, né? Um prédio na região central de Itapetininga. Então, assim, tudo isso daí te dá segurança, né? Você que está buscando empresa sólida, entendeu? Tipo assim, não é uma empresa nova que acabou de entrar aqui que vai fechar um negócio com você e depois não vai responder mais, entendeu? Eles são uma empresa, né, séria e com um monte de atendente, com um monte de especialistas. Isso faz toda a diferença. Completamente, Rafa. A gente fica ali no centro de Itapetininga mesmo, na Rua Monsenhor Soares. Todo mundo de Itapetininga já deve ter passado pelo nosso prédio. Quem ainda não passou, passe para tomar um café lá conosco. Vai ser uma honra receber todo mundo para a gente poder conversar. E é isso que é a nossa premissa. É dar o atendimento 360 para o nosso cliente, tá? Do começo ao final e principalmente caso ele precise acionar.
porque é nesse momento que a gente vê a importância do seguro e realmente se ele vale a pena ou não, tá? É a gente ter as orientações corretas, a gente solicitar os documentos corretos, isso tudo faz uma diferença na análise da seguradora. Hoje nós temos, a Franciose Seguros, ela tem uma parceria firmada com todas as seguradoras do mercado interno e externo, então a gente trabalha com todas as seguradoras disponíveis. Ah, legal. Tá? Já somos aí referência na parte empresarial, somos especialistas na parte empresarial, e quando a gente transborda isso para o agro, se torna mais fácil ainda, né? Eu venho de uma seguradora que era forte no agro, que é pujante no agro até hoje, então a gente já tem esse know-how bem firmado ali dentro para poder dar consultoria e assessoria para os nossos clientes. Legal. Pessoal, a gente vende algo que a gente consome, né? Tipo assim, a Franciose Seguros é algo que a gente consome, né? Com outro braço que a gente tem aqui, com outra empresa na área de eventos, e a gente consome isso daí. Então, assim, a gente já tem esse relacionamento, a gente sabe como funciona, a gente sabe que eles estão respaldados por grandes, gigantes empresas, né? Com muito renome no mercado. E eles aqui na nossa região de Itapetininga, tipo assim, é o que lidera em questão de qualidade, né? A Franciose sempre teve esse padrão de qualidade, tanto que é o que é a potência hoje devido a isso, mas agora eles estão vindo com tudo, né? Com essa questão do seguro agrícola. E assim, você que é produtor rural, entre em contato, converse com o Felipe, né? Busque saber mais. Ah, mas a minha propriedade não é tão grande, a minha cultura não é tão forte. Entre em contato, porque muitas vezes, que nem ele falou, existe aí alguns benefícios com o governo e ele pode tirar todas as suas dúvidas para você fazer um excelente negócio, né? Principalmente nessa fase que nós estamos. Isso aí, Rafa. Você, produtor rural da nossa cidade e região, não hesite em entrar em contato com a gente. A gente vai avaliar, a gente vai mapear juntos o seu negócio para a gente entender aquilo que se enquadra melhor, que faça sentido para você, para sua realidade. Nem sempre aquele seguro, aquela consultoria que o Joãozinho do seu vizinho recebeu vai valer para você. Ainda que sejam vizinhos de porteira, não, cada negócio é um negócio. Então, antes de fechar um contrato, antes de bater o martelo, nos procure. A nossa consultoria é gratuita, tá? Então, independentemente, fechar o negócio conosco ou não, procure a gente, converse conosco. A gente vai mapear juntos o seu negócio e entender o que cabe na sua atividade. Legal. Bom, esse foi o Sócio Rural, né? Gostaria muito de agradecer, Felipe. Se você achar que tem mais alguma coisa para falar, para somar, para falar também, fique à vontade. Mas assim, achei muito enriquecedor, falamos sobre várias frentes. Acredito que um pouquinho da dúvida do produtor rural a gente conseguiu tirar nesse podcast, né? Obviamente que, caso a caso, como o Felipe falou, você procura ele e explica, né? O Felipe é uma pessoa, né, extremamente atenciosa, e esse é o perfil lá do pessoal da Franciose, extremamente atencioso. Isso ajuda muito, pessoal, porque nada pior do que você ter esse atendimento assim, vamos, fala pra mim, o que aconteceu, tal, não sei o quê. Sabe, alguma coisa assim mais humanizado, como eles falaram aqui sobre o atendimento. Gostaria muito de agradecer vocês, sabe, a Franciose Seguros, tal, você também, né, por se disponibilizar em trazer essa informação para o nosso produtor rural. E mais uma informação importante, né, pessoal, para o produtor rural entender como funciona a parte de seguro. E a semana passada a gente falou sobre a questão de regularização, hoje a gente falou sobre seguro, então a gente vai cada vez mais dando informações para vocês e colocando profissionais que a gente valida, né? Profissionais que o sócio rural valida, para vocês poderem aí trabalhar e desenvolver aí cada vez mais a sua empresa rural. Beleza? Fica aí para considerações finais. Rafa, eu que agradeço aí o convite. É um prazer a gente poder esclarecer muitas dúvidas do produtor rural nesse tocante. Seguro ainda é um tabu para o brasileiro, de modo geral. Então, a gente poder esclarecer um pouquinho mais para ele e mostrar para ele que o seguro é muito além do que gastar um dinheiro, mas é investir, é gerir o negócio com sabedoria, é muito bacana. Quero agradecer você, quero agradecer sua equipe toda, vocês são fenomenais, excelentes. A gente tem aí a parceria já na nossa outra frente. Então, assim, muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem de trazer esse conhecimento para o produtor rural, de trazer informações, né? Hoje a gente tem tanta informação jogada aí na internet e vocês trazerem essas informações consolidadas, respaldadas, é muito importante para o produtor rural. Lá no final faz uma diferença gigantesca para a gestão do negócio dele. Sim. Então, de verdade, parabéns pela iniciativa. E é isso. Você, produtor rural, que está aí buscando mais informações sobre a gestão do seu negócio, consultoria na parte de seguro, proteção,
procure a gente. Além disso, a Franciose também conta com propriedades rurais à venda. Ah, legal, legal. Você que está procurando propriedades rurais, a gente tem lá uma equipe especializada em propriedades rurais. Então, você que precisa de terra para arrendar, novos espaços para o seu negócio, procure a gente lá também, que hoje a Franciose está pronta para atender o nosso cliente de forma 360, do começo ao fim do negócio. Legal. A Franciose hoje se tornou um ecossistema, né? Exatamente. Um ecossistema assim, bem completo, né? Então vocês têm várias frentes ali, né? Sim, hoje nós temos a parte imobiliária, locação e vendas, a administradora de condomínios e os seguros. E a gente tem dentro também da imobiliária, nós temos um correspondente da Caixa. Então, você que vai financiar um imóvel, vai financiar um equipamento, vai financiar algum bem, pode procurar a Franciose também, que a gente disponibiliza. Ah, mas eu não tenho negócio com a Franciose Imóveis. Não tem problema. Ele é um correspondente Caixa, que vai fazer um trabalho paralelo para você conquistar o seu bem, para você adquirir aquele tão sonhado bem que você precisa. Legal. Pessoal, bom, chegamos ao fim aí do nosso episódio aí sobre seguros, né? Entrevistamos aqui o Felipe da Franciose Seguros. E aí eu quero agradecer você, né, que está com a gente aí. A gente vai liberar os cortes aqui, né? Uns cortes muito maneiros que aconteceram aqui hoje. E eu gostaria de agradecer a Deagro, novamente, né? A Deagro aí que fortalece as altas produções do nosso Sudoeste Paulista, né? Está presente em Tatuí, Itapetininga, Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, né? Desde semente a insumos agrícolas, produtos biológicos, é a melhor opção hoje para você fazer a sua compra e você ter os melhores produtos aqui para a sua cultura. Gostaria de agradecer também a Fazenda Alegria dos Pinhais, né? Do seu Luiz Hermílio de Moraes, também que criador de cavalo puro sangue Lusitando. A Selminha, grande parceira nossa aí. O Vitor Ginês, né? Do Borrachão Suprimentos Industriais, também é um grande parceiro nosso. E só tenho a agradecer, né? O Sócio Rural é isso, é para semear ideias e colher resultados.